Glória a Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Como já dizia o salmista, não há lugar melhor para estarmos, amém? Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outra parte. Quantos concordam com isso? Amém. Ou será que você preferiria estar em outro lugar? Alguns, eu preferia estar no shopping nessa hora. Eu preferiria estar no cinema. Certamente, talvez a sua carne, sim. Mas, assim como a carne deseja e anseia pelo pecado, a Bíblia diz que o nosso espírito anseia pelo Senhor, amém? Graças a Deus. E aquele que pende para o espírito terá vida, diz lá em Gálatas 6. Mas aquele que pende para a carne morrerá. É claro que a morte física todos enfrentarão um dia. Mas a Bíblia está falando da morte espiritual. Todo aquele que pecar, este morrerá. Eu quero falar hoje de alguém que eu amo muito. Você vai falar do apóstolo Glauro? Eu amo mais do que o apóstolo Glauro. Porque ele já estava comigo antes de eu me casar com o apóstolo Glauro. É ele que tem me sustentado há mais de 30 anos, seguindo na presença do Senhor, graças a Deus. E todos os dias ele está comigo. E ele está com você também, se você abrir a porta para ele, amém? Quantos sabem de quem eu estou falando? Amém, mas eu estou falando de uma outra pessoa. Jesus falou, eu irei para o Pai. Os discípulos ficaram tristes. Aí Jesus falou assim, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Mas como que o Senhor vai e vai voltar? E eles não entendiam, o Senhor estava falando do Espírito Santo. Eu vos enviarei o Espírito Santo, que virá no meu nome, ele vos ensinará alguma coisa, isso? Ele vos ensinará todas as coisas. Fala para o irmão, irmão, o Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas. Presta atenção, a Bíblia diz assim, que nós temos a unção do Santo, que é a unção do Espírito Santo. Quantos têm a unção do Santo aí? E a Bíblia diz que nós já sabemos todas as coisas. Você já sabe todas as coisas? Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Por quê? Porque aquele que conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, habita em nós. E Ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas que nós pedimos. Por isso Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei na orfandade. Ele está falando, nós já falamos várias vezes, a figura do Pai, o que representa. Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês desamparados, não deixarei vocês desprotegidos, não vou deixar vocês. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando que Ele estará conosco? Todos os dias. Não é só domingo, não? Sábado. Eu estarei convosco todos os dias, dia e noite, noite e dia. Até quando, Senhor? Até a consumação dos séculos. É muito bom falar dele na presença dele. É muito bom. O apóstolo Glauro falou semana passada do Espírito Santo. Quantos lembram? Ele passou o laço e eu quero apertar um pouco mais. Para matar mesmo. O quê? A carne. A carnalidade. A natureza pecaminosa.
Esse é ano de avivamento e não há avivamento sem o Espírito Santo de Deus. Repita isso 3 vezes. Feche seus olhos, repita. Não há avivamento sem o Espírito Santo de Deus, amados. O Espírito Santo é genuíno. Ele é uma pessoa, amém? Olha do seu lado, quantas pessoas tem aí? Se nós somássemos todos os que estão aqui, pode colocar mais um, que ele está aqui também. Ele é uma pessoa, que pessoa? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu explico sempre, se você for procurar na Bíblia a palavra Trindade, você não vai achar. Mas ela traz o significado do Pai, Filho e Espírito Santo. Ela fala da deidade. Nós costumamos dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok, tudo bem. Mas não são 3 deuses. Desde que você entenda que não são 3 deuses, você até pode falar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ok. Mas desde que você entenda que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá de novo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um. Eles estão juntos desde a eternidade. Desde a eternidade. Eles existem. Desde a eternidade. O Espírito, no hebraico, é ruá. Significa vento, hálito, respiração. Lá em Gênesis 2:7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, ruá, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o ruá, o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, aleluia. Então esse é o Espírito Santo. A palavra Espírito já no Novo Testamento, no grego é pneuma. Fala pneuma. Pneuma. Sendo que pneu refere-se ao ar e ma fala de ação. Ou seja, movimento do ar. O Espírito de Deus. Pneuma. Ele é a vida de Deus em movimento. Amém? Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, respira aí. Aleluia. Louve ao Senhor. Tudo quanto tem ruá, tudo quanto tem fôlego, tudo quanto tem vida, não é para louvar o diabo, não é para louvar a carne, não é para louvar o seu ego, a sua própria vontade, é para louvar ao Senhor, porque para isso Ele nos deu espírito, pneuma. Tudo quanto tem fôlego, tudo quanto se move, por isso que fala de movimento, porque algo morto não se movimenta mais. Não se movimenta mais. E é disso que eu quero falar um pouquinho para você. O Espírito em movimento em nós. O Espírito de Deus se move, amém? Ele já se movia na face das águas, desde o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Por que ele movia sobre a face das águas? Para gerar vida. Amém? E disse Deus: haja. E o Espírito Santo entrou em ação. Haja luz. Houve luz. E você já sabe a história. Haja e ouve. É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo mover em nosso meio. Amém? É tempo. Ontem foi muito interessante. Nós tivemos num culto onde o apóstolo Dan Duque estava ministrando. Alguns aqui que já fizeram integração, né? Sabem que esse foi o apóstolo que profetizou
o nosso ministério, a chave de Davi, louvor e adoração, ensino e missões, o sim, e assim por diante, até o nosso casamento. Deus usou a vida dele para profetizar, né? Os meus pais tinham se mudado lá para o Amazonas e eu fiquei aqui, morando com a pastora Nadir, cuidando da Jaqueline. Dava um trabalho que só Jesus para ter misericórdia, né? Mas era treinamento, né? Aí estava muito difícil ficar longe da família. E eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou embora com meus pais, vou terminar esse noivado e vou embora. Falei, vou terminar, né? Aí já estava decidido no meu coração, falei, vou embora. E nisso o apóstolo Danduque e a esposa estavam na igreja do meu sogro. E eles vieram e oraram por nós e o Senhor confirmou, essa união é da minha vontade. Eu estou unindo vocês. Eu estou unindo vocês para um grande propósito. Vocês juntos vão dar muito prejuízo para o reino das trevas. Eu coloco na mão de vocês a chave de Davi, para abrir os céus e trazer a minha presença. Vocês estarão à frente com o estandarte do leão da tribo de Judá. Vocês estarão à frente da batalha espiritual da cidade. E uma vez por mês acontece a intercessão pela cidade aqui. Tudo tem se cumprido. E ele disse, vocês vão ser usados para restaurar o serviço da minha casa, ao CINEM, integração ministerial. E vocês vão ensinar, vocês vão louvar, vão treinar pessoas. A gente nem entendia nada disso quando o Senhor falou, mas nós recebemos. Eu me lembro que ele estava falando, eu coloco na mão de vocês a chave de Davi. E na hora eu pensava assim, eu nem sabia que Davi tinha alguma chave. Que será que significa isso? Eu pensava, né? Mas depois aquilo ativou algo em nós, amém? Ativou algo em nós. Quando você encontra com um profeta de Deus ou com uma companhia de profeta, você não é mais o mesmo. Algo desatou na nossa vida naquele dia. Algo desatou. Aí eu falei, ok, então não vou terminar, né? Vamos casar. Glória a Deus. E esse ano estamos fazendo 27 anos, graças a Deus. Esse é um santo de Deus, esse homem. Alguns não me aguentam nem aqui na hora do culto, ele já aguenta 27 anos. É um santo de Deus, né? Aleluia. Mas o Senhor é maravilhoso e o nosso Deus é um Deus que fala, amém? Graças a Deus. E nós estávamos ali, ficamos sabendo que ele estaria aqui em Curitiba, estivemos com ele, estamos orando, orem também, para que se Deus quiser ele possa estar no Sim Amém deste ano. Vai ser tremendo, né? Se ele puder vir ou não, vai ser tremendo do mesmo jeito, que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, amém? E nós estávamos ali no meio daquela multidão e o Espírito Santo começou a me lembrar de 29 anos atrás, quando nós encontramos com aquele servo de Deus. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração e eu vi algo no meu espírito. Não sei quantos já viram aí uma foto que tem na internet, que tem muitos rostinhos tristes e no meio daqueles rostinhos um sorrindo e iluminado. Quantos já viram? Né? Qualquer dia eu coloco aí para vocês verem. Aí eu falei, mas o que significa isso? Uma multidão e no meio daquela multidão escura, uma pessoa brilhando, uma pessoa feliz no meio de muitos angustiados. E o Espírito Santo começou a me falar que no meio de uma multidão, nem todos tocam o Senhor. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Amados, era uma multidão que apertava Jesus. Era ou não era? Mas elas estavam liberando virtude de Jesus? Quem que liberou? Uma mulher.
E eu comecei a falar para o Senhor, e eu dizia, Senhor, que eu seja esse aí no meio da multidão. Eu preciso, Senhor, do teu toque. Eu preciso, Senhor, de um novo desatar. Eu preciso de um novo rompimento, Senhor. Eu preciso. E ali o Senhor foi falando comigo. E depois o apóstolo ministrou. Ele ministrou tudo aquilo que o Espírito Santo já tinha falado comigo. Não é a primeira vez que acontece. Confesso que algumas vezes eu fiquei até triste, né? Já viajamos para outros países. Chegamos lá diante de uma multidão, onde havia um culto especial para pastores e líderes do mundo inteiro, onde o preletor dizia, Deus mandou reunir vocês do mundo inteiro para impartir com vocês algo especial. E quero lhes trazer uma grande revelação de Deus. E uau, uma nova revelação. Eu amo revelação, amados. Eu sou garimpeira do Espírito. Dos tesouros encobertos, das riquezas escondidas. Aleluia. E eu ali sedenta para receber uma nova revelação. Quando ele começou a ministrar, eu falei, meu Deus, eu tenho essa ministração há 3 anos no meu caderno. E ainda não ministrei. E esse povo está recebendo isso como algo fresco, algo novo, algo impactante. Eu já recebi isso há 3 anos atrás. Aí eu comecei a ficar meio triste. E o Espírito Santo falou, você está triste? Eu falei, Senhor, não sei explicar. Eu estou feliz porque é o Senhor que tem falado comigo. Mas eu estou triste. Porque às vezes você quer algo, mas estão entendendo. E às vezes aquilo que é novidade para muitos, para mim já não é. Quantos estão entendendo? Mas faz parte do chamado profético. Faz parte. Você vê antes dos outros. E por isso você sabe muito bem para onde você quer ir. O profeta, ele não é sugestionável. Ele sabe muito bem aonde quer chegar, não porque ele quer chegar, porque Deus já mostrou. Amém? Ele não vai se contentar com o deserto quando ele já viu Canaã. Vocês estão entendendo? Quando você aprende sobre os 5 ministérios, no SIM, principalmente no 3º ano, 5 ministérios na ordem de Melquisedeque, nós tratamos disso na área profética. Não é de todos os chamados dos 5 ministérios. O chamado profético, ele é o mais tratado, o mais moído. O sacerdote, por exemplo, o sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representa Deus no meio do povo. É aquele que habita com as labaredas eternas. Quem suportará quando ele aparecer? Quem habitará com as labaredas eternas? E muitas vezes, se você lê a história dos profetas, cada coisa que eles tiveram que passar para entender, para discernir o que Deus queria falar com o povo. Quantos têm estudado a Bíblia aí? Então você sabe do que eu estou falando. Teve um que teve que pregar pelado, para o povo entender o jeito que eles estavam. E muitas outras coisas que eu não vou nem falar aqui agora, senão nós saímos do foco. Mas Deus quer derramar uma unção profética na sua vida. Amém? Que fará você ter fome, ter sede de Deus. Que você saiba lidar, né, com isso, que não é fácil você estar agradecido pelo que recebeu, mas sempre insatisfeito, se eu posso usar essa palavra. Vocês estão entendendo? Eu estou grato por tudo que o Senhor fez, reconheço que é Ele, mas aí meu espírito quer mais.
Meu espírito quer mais, há muito mais, há muito mais. Eu não me contento pelo caminho. E nos 5 ministérios nós aprendemos que dos 5 ministérios é o mais combatido, é o profético. É o que mais enfrenta oposição. A pessoa ungida ao ministério profético, se ela chega num ambiente, todos estão aleluiados, está tudo maravilhoso, mas o profeta sente no espírito tudo o que está errado. Mas só vê o que está errado. Não é que ele só vê o que está errado, Deus mostra o que está errado para ele. Às vezes o pastoral chega assim, olha que lindo que está. Um escritor colocou dessa forma, que o pastoral chega e fala, olha que folha verdinha. O profeta fala, mas olha atrás, está cheio de bicho. Ai, que estraga prazer. Nada está bom. Não é fácil. Cada ministério Deus trata de uma forma, amém? Cada um deles. E o profeta, ele é tratado na solidão. Ele tem que aprender a se contentar com o Senhor. Ele tem que aprender a receber o respaldo de Deus. A buscar o que Deus pensa, não o que os homens pensam. Até porque Jesus falou uma coisa, não há. Olha para o irmão, não existe, fala para ele. Não há profeta sem honra, Jesus falou. Coisa que não existe, profeta sem honra. Todo profeta tem honra. Mas Jesus disse, a não ser no meio da sua terra, da sua casa e da sua parentela. No meio da sua casa e da sua parentela. Presta atenção numa coisa, não é disso que eu vou falar essa noite, mas o Espírito Santo está conduzindo. A desonra aos profetas de Deus, a oposição tem fechado o céu para muita gente. Estanca os milagres. Se você for ver onde Jesus disse isso, foi onde não aconteceu o milagre. Sabe por quê? Porque Jesus chegou lá para curar, para libertar, e eles disseram assim, esse aí é o filho da Maria. Conhecemos seus irmãos e suas irmãs, cresceu no nosso meio, que profeta, que Messias, o quê? E a Bíblia diz que não creram. Aí Jesus traz essa palavra. Não há profeta sem honra, senão na sua casa, no meio dos seus parentes. E presta atenção, e a Bíblia conclui dizendo, e não fez ali muitos milagres, senão uns poucos milagres. E ainda teve que impor a mão ainda. Coisa que Jesus não precisava fazer, ele só dizia, vai, a tua fé te salvou, seja curado, seja limpo. Quantos estão entendendo? Mas porque ali não houve honra ao profeta, não houve reconhecimento da unção, Jesus se entristeceu. A desonra fecha o céu, a oposição fecha o céu. E dos 5 ministérios, o mais combatido, o que sofre mais oposição, é o ministério profético. Porque ele traz aquilo que a pessoa não está vendo. Ele é o atalaia do Senhor. E a Bíblia diz, né, que há um espírito babilônico que persegue e busca matar apóstolos e profetas do Senhor. É um espírito babilônico, é o próprio espírito de anticristo. Nós estamos falando da unção do Espírito Santo. Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Isaías 61, ele diz, o Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu, disse Jesus. E me ungiu para, você já sabe, né? Abrir a prisão, libertar, curar, restaurar os lugares antigamente assolados, tudo aquilo lá. Pregar libertação, as boas novas, trazer alegria para os que estão tristes, coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de espírito quebrantado, o ungido do Senhor Jesus Cristo. E lá em Lucas capítulo 4, o Senhor confirma isso, quando ele é batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele, a prova da Trindade,
Lucas capítulo 4, diz que Jesus veio a João Batista para ser batizado. João Batista diz, eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim. E Jesus diz, convém que se cumpra toda a justiça. E João, então, batiza Jesus nas águas. E quando Jesus sai das águas, quantos lembram o que aconteceu? Uma voz do céu, fala, voz do céu, Deus Pai. Uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Aleluia, o eleito de Deus Pai. E quando Deus Pai falou isso desde os céus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio numa forma corpórea de pombo. O Espírito Santo. E onde estava a outra pessoa? Que é o Filho Jesus. Então, só nessa passagem e muitas outras, nós vemos a confirmação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma situação. E o Espírito do Senhor Deus veio sobre Jesus naquela hora, confirmando, ungindo-o. E depois que Jesus foi batizado nas águas e ungido com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu. Para onde que conduziu Jesus? Para o deserto. Para ser tentado, 40 dias e 40 noites. E depois que ele foi tentado e venceu Satanás, Jesus venceu no deserto. Adão pecou no paraíso. Eu estou passando luta, por isso que eu peco. Se tiver o Espírito Santo de Deus, não vai pecar. Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo o tempo todo. E Jesus não pecou, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. É o Espírito Santo que nos faz suportar as dificuldades. E Jesus saiu do deserto depois de ser aprovado. Satanás se afastou, não definitivamente. A Bíblia diz que ele ficou esperando o tempo oportuno. E eu penso ali, se o triste acha que podia vencer Jesus, o que você acha que ele pensa de nós? 40 dias tentando, não conseguiu, afastou-se por um tempo, até o momento oportuno. Se ele achou que podia vencer Jesus, derrotar Jesus, o que você pensa que ele acha de nós? Mas Jesus saiu dali e Jesus entrou na sinagoga. Na sinagoga eles estavam lendo Isaías 61. Jesus chegou, leu Isaías 61. Dizem os historiadores que havia uma cadeira lá na sinagoga. Havia uma cadeira que estava reservada para o Messias. Aí Jesus chega do deserto. Os anjos haviam alimentado Jesus. O texto do dia era Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para abrir a prisão aos presos, trazer liberdade aos cativos e tal, né? E depois que ele leu, Jesus falou, e eu quero dizer para vocês que hoje se cumpriu essa escritura. E Jesus sentou. Você pensa que eles ficaram felizes? Metido. Quem que ele pensa que é? Ó a oposição ao profeta, ao enviado, ao ungido. Quem que ele pensa que é sentando na cadeira do ungido, do Messias? É assim que se move o espírito de anticristo. Fala, Cristo é ungido. Fala. Fala, anticristo. É o anti-ungido. O anti-autoridade constituída por Deus na terra. E a Bíblia diz lá em João diz, filhinhos, tomem cuidado, não creais a qualquer espírito, filhinhos, mas provai os espíritos se realmente são de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é Cúrios, é o Senhor, é o dominador, o que manda
o que decide, o que governa, o que domina, e nós simplesmente dizemos sim, eis-me aqui. Todo aquele que não confessa o senhorio de Jesus, ou seja, resiste à autoridade de Jesus. O que o Senhor tem para mim? Fala aí, deixa eu ver se eu quero. O próprio Jesus disse, se alguém quiser fazer a minha vontade, descobrirá qual é a minha vontade. Se não quer fazer, não adianta nem perguntar, que ele não vai falar para você. Filhinhos, cuidado. Cuidado com certos espíritos que querem contaminar você. Não creais a qualquer espírito. Todo espírito que não confessa o senhorio de Jesus, não está falando só de declaração, não. Está falando de confessar com atitudes. Essa pessoa aí, ela anda como alguém que tem Jesus como Senhor na sua vida. Ela obedece os mandamentos de Deus. E ele diz, vocês ouviram do anticristo, que havia de vir. E ele diz, eu vos digo que já veio. Já está no mundo. Fala para o irmão, cuidado. Como diz meu sogro, toma cuidado. Toma cuidado. O espírito de anticristo já está no mundo. Como que ele se apresenta? Ele se apresenta na rebeldia à autoridade. O espírito de anticristo, anti-unção, anti-ungido, anti-autoridade. Quando a mulher se rebela contra a autoridade do marido, anticristo está ali. Quando o filho se rebela e desobedece à autoridade dos pais, anticristo está ali. Quando a ovelha se rebela contra a autoridade do pastor, não quer obedecer, anticristo está ali. Quando alguém vem querer falar mal de liderança, de autoridade para você, não creais. É espírito de anti-ungido, é espírito de anti-unção. Quantos estão entendendo, amados? Não tem como esses dois espíritos habitarem junto. A ênfase do Espírito Santo é o Espírito Santo. Fala Espírito Santo. Me ajuda aí, fala para o irmão, a ênfase está na santidade, irmão. Fala porque ele é santo. Ele é puro, ele é santo. A Bíblia fala também de espíritos malignos. Espíritos malignos. Tem gente que fala assim, eu não acredito em existência de demônio e de diabo e não sei o quê. Mas não fique sabendo que ele acredita em você. E ele quer a sua alma. Ele não liga se você não acredita nele, não. Ele não liga. Ele quer te roubar, matar e destruir do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a Bíblia fala também de espíritos malignos, espíritos impuros, espíritos imundos. Presta atenção, um é santo, o outro é imundo. Um deles vai habitar em você. Um deles vai estar agindo na sua vida. Qual que você escolhe? Eis que eu estou à porta e bato, disse o Espírito Santo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo não invade, o Espírito Santo não arromba. Ele quer entrar na sua vida. Se você abrir o coração para ele e fechar a porta para o espírito de anticristo, anti-ungido, não tem como o Espírito Santo vir na sua vida se houver rebeldia à autoridade, se o espírito de anticristo, anti-unção, anti-ungido estiver agindo ali. Os dois não podem habitar a mesma casa. Não podem. Ele está batendo no coração, ele quer entrar. Amém? Ele quer entrar, ele quer libertar você, ele quer trazer vida, ele quer fazer tudo novo. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar libertação aos cativos. Quantos querem ficar libertos?
Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para nos libertar. E agora a mesma unção que está sobre ele, o cabeça, o sumo sacerdote, ela vem sobre ele, ela desce sobre nós. Então a mesma unção do ungido, do enviado, agora vem sobre nós que estamos batizados, baptos no corpo de Cristo. E temos entendimento disso, consciência do que é o corpo de Cristo, onde estamos batizados. A Bíblia diz que não entender isso traz condenação. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Preço da ignorância, condenação, destruição e morte. Quando você entende que você está inserido, bapto no corpo de Cristo, por isso a mesma unção que está sobre Jesus, o enviado de Deus Pai, ela está sobre você, e que você também foi ungido para pregar libertação aos cativos, restauração, cura, amém? Curar os feridos e aflitos de coração. Quando você entende isso, você pode tomar a Santa Ceia. Alô? Enquanto ainda fica assim, eu quero unção, mas é só para dizer que eu sou ungidão. Eu quero unção só para dizer, olha o homem de Deus, ou que pessoa abençoada, mas não quer pregar a libertação, não quer fazer a obra do Senhor, não quer cumprir o ID de Jesus. Toma cuidado quando você for tomar a Santa Ceia. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, eu estou ungido para pregar, para libertar, para restaurar. Quando nós entendemos isso, nós tomamos a Santa Ceia com entendimento. E vai ser bênção para nós, amém? O Espírito Santo hoje, ele quer quebrar, ele quer achar você no meio da multidão. Você está disposto a tocar em Jesus de uma maneira diferente? Você está disposto? Você pode dizer para o irmão do lado direito, do esquerdo, falar para ele assim, eu estou com mais fome do que você. Você pode falar isso para ele? Fala, eu estou mais sedento pelo Espírito do que você. Você pode dizer para ele? Jesus falou para o Pedro, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro falou, amo o Senhor. O que ele falou? Então cuida das minhas ovelhas. O Espírito do Senhor vem para. Amém? Eu amo o Senhor, eu tenho o Espírito Santo, então por que não prego o Evangelho, não abre a prisão para os cativos, não leva a boa nova? Então por que não cuida do rebanho do Senhor? Pedro, você me ama pela segunda vez mais do que os outros. Eu amo o Senhor. Então cuida, apacenta o meu rebanho. Na terceira vez Jesus falou de novo, parece que estava com amnésia, né? Pedro, você me ama? E o Pedro já falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe, que eu sei que o Senhor sabe que eu te amo. Ou você fica assim, será que eu amo Jesus mesmo? Eu conversei com um rapaz, era o obreiro da igreja. Ele falou assim, eu dobro o joelho, eu estou orando, daqui a pouco vem o pensamento. Você está aí que nem um trouxa ajoelhado. Deus nem existe nada. E ele tinha dúvida da existência de Deus. Diz que aquilo atrapalhava toda a oração dele. Aí eu falei para ele, irmão, por isso que a Bíblia diz, aquele que se achega a Deus, creia que Ele existe. Eu estou aqui só por garantia, porque eu não quero ir para o inferno mais. Não. Aquele que se achega a Deus, creia, é imprescindível, diz a Bíblia, que ele creia que Deus existe. Segundo, Ele é galardoador de todos os que buscam. Ele é galardoador. É que eu não tenho recebido nada, não recebe porque não pede. Cobiçais e nada tendes, primeiro, porque não pede, não tem fé nem para pedir. Será que eu peço? E tal. Será
Será que eu peço? Será que Deus existe mesmo? Cobiçais e nada tem. Ah, como eu queria. Ah, se eu pudesse. Olha que casa bonita. Olha que carro lindo. Cobiçais e nada tendes, porque não pedis. O Espírito Santo está falando para você, pede. Pede. Amado, o povo não pedia nada, Jesus exortou, Jesus falou, até agora nada pediste em meu nome. Peçam e eu vos darei. Fala para o irmão, seja pidão, irmão. Porque Deus pode dar. Por que Jesus falou isso? Porque o próprio Pai falou para ele, pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede, diz o Senhor, e eu vos darei Curitiba, região metropolitana, o Paraná, o Brasil e as nações por herança. Pede. Pede. Tudo que vocês pedirem, o Pai fará no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cobiçais e nada tendes, porque não pedis, não tem fé para pedir, não tem fé para pedir nem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que tem que pedir o Espírito Santo. Lucas capítulo 11. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Se o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Jesus que estava falando. Se o filho pede um ovo, o pai não dará um escorpião. Se vocês que são naturais, maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Quantos aqui gostam de dar boas coisas para os seus filhos? Como é bom, né? Como é bom poder abençoar nossos filhos. A Bíblia diz que o homem íntegro, o homem bom, deixa boa herança para os filhos. Como é bom! E nós, sendo maus, diz a Bíblia, quanto mais o Pai vos dará. Aí ele ressalta do que ele está falando. O Espírito Santo, se vocês pedirem. Faz assim para o irmão, fala, pede logo, irmão. Tem gente que pede tudo, mas nunca pediu o Espírito Santo. Pai, eu quero uma casa. Pai, eu quero um carro. Pai, eu quero um marido. Pai, eu quero uma esposa. Pai, eu quero filho. Pai, eu quero, mas nunca pediu o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pediu o Espírito Santo, escute bem. Ele operacionou todas as coisas que existem. Quando o Pai disse haja, quem trouxe a existência foi o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Se ele estiver com você, você vai ter todas as coisas. O apóstolo Rony Chaves diz que estava orando. E ele estava angustiado porque ele estava com umas dívidas para pagar e o dia estava chegando e o dinheiro não tinha. E ele disse que ele estava angustiado, eu não posso ficar devendo. E ele estava angustiado, aí ele não conseguia dormir. Aí ele levantou de madrugada e foi orar. E ele estava orando e chorando, e ele falando com Deus, Senhor, veja bem, está escrito na palavra, Senhor, eu preciso desse dinheiro, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Aí diz que o Espírito Santo falou para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, pergunte, Senhor. Quando o povo ficou 10 dias em Jerusalém, o que é que eles estavam esperando? Aí diz que ele pensou assim, ele diz que ele lembrou da escola bíblica desde o começo, quando ele era criança. Ele falou, eu não posso errar a resposta, senão ele não me dá o dinheiro que eu preciso. Diz que ele veio à escola bíblica lá de quando ele era criancinha. O que eles estavam esperando?
Aí ele falou, Senhor, estavam esperando o Espírito Santo. Ele falou, não, Rony. Falei, por que você demora tanto, Rony? Por que você demora tanto? Você diz que você está esperando, mas é eu que estou esperando você entender as coisas. Eles não estavam esperando simplesmente, né, como as pessoas pensam, que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é um vulto, que o Espírito Santo... Eles estavam esperando uma pessoa. Quando nós passarmos a entender que o Espírito Santo é uma pessoa, amados, ele é real, ele está com você todo o tempo. A tradução no Novo Testamento é Paráclito, aquele que é colocado do lado de alguém para auxiliá-lo, sustentá-lo continuamente. Paráclito, o Espírito Santo, que também é advogado. Uma pessoa, quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele está com você o tempo todo, você vai entender que não há lugar onde você esteja escondidinho e pode pecar. Porque a tua esposa pode não estar ali, mas a pessoa do Espírito Santo está lá. O pastor pode não estar lá, mas a pessoa do Espírito Santo está. Quando nós entendemos que era uma pessoa que eles estavam esperando, uma pessoa que tem sentimentos, emoções, intelecto, eles se entristecem. É ou não é? Eu tenho todos esses textos aqui, mas você tem Bíblia em casa, vai estudar também, né? Tem tudo aqui, eu podia colocar no telão ali. Quando nós entendemos que ele é uma pessoa, Espírito Santo, me inspira. Sopro, inspiração. Aí você passa a ser pneumáticos. Movido a ar. Movido pelo Espírito. João 3. Jesus falou para o Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode alguém sendo velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus falou: você é doutor da lei e não sabe do que eu estou falando? Às vezes o Senhor fala assim para nós: você é crente e não sabe do que eu estou falando? Quem não nascer de novo, e Jesus explica, da água e do Espírito. Ele está falando de um processo para ser rei e sacerdote. O rei e o sacerdote tinha que passar pela lavagem da água. Jesus foi batizado nas águas. Ele, depois que era lavado na água, ele era ungido. Por isso que o Espírito Santo veio sobre Jesus depois do batismo nas águas. Você já é batizado nas águas? Se não é, deve ser. Precisa dar um nome para ser. Porque para você ser rei e sacerdote, você precisa passar por esse processo. Quem não nascer da água, o novo nascimento, também fala da palavra de Deus, regenerado pela palavra. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar. Primeiro ele fala, pode ver. Depois ele fala entrar. Ali também entra duas dispensações, lei e graça. O Moisés viu. O Moisés não entrou. O Josué viu e entrou. Amém? Que coisa tremenda, mas não dá tempo de explicar isso agora. Mas vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo aí? Aleluia. Vocês têm a unção do santo. Amém? Se você for garimpeiro de Deus, você vai pegar tudo isso aqui, ó, e vai garimpar em casa. Vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Se eu não estiver, você pode vir me confrontar. Mas vem com o tempo. Vem com o tempo. Eu não costumo ministrar miojo para ninguém. Isso aqui é estudo, é pesquisa, é mergulho,
É tratamento de Deus para entender. Muitas revelações foi no meio de lágrimas. Por que é isso? Aquilo que eu falei, o profeta às vezes tem que passar por coisas que outros não passam para entender, para trazer uma revelação. Vocês estão entendendo? Que você seja desses sedentos e famintos. Você possa ser achado hoje, no meio da multidão. Toca em Jesus de uma maneira diferente. Faça sair virtude do Senhor hoje. Seja aquele que ama mais. Seja aquele mais sedento. Seja o mais sedento, o mais faminto. Seja aquele que ama mais. Eu vou tocar em Jesus. Mas não é fácil enfrentar uma multidão, naturalmente falando, estando com saúde, quanto mais doente. 12 anos de fluxo de sangue. Aquela mulher estava fraca, ela tinha falta de ar, ela tinha cãibras, ela tinha dores insuportáveis pelo corpo, ela não conseguia respirar direito, ela podia morrer ali no meio da multidão. Quando nós fomos para Israel, nós estávamos andando por Jerusalém, né, a pé, e na volta, meu esposo falou, vamos pegar um outro caminho. E nós inventamos de pegar um outro caminho. Entramos no bairro árabe, e era o dia da feira deles. Misericórdia, irmãos, eu pensei que eu ia morrer aquele dia. Todo mundo, e no meio daquela coisa, daquele monte de gente, eles conseguiam vender, fazer negócio, carregar carrinho, empurrar carrinho, e eu dizia, está faltando ar, e eles, segura na minha mão, e a gente, uma quadra mais ou menos, né? E eu falei, meu Deus, imagina a mulher do fluxo de sangue. Tem gente que não quer ter esse trabalho, por isso que não consegue tocar em Jesus, entra e sai da igreja só reclamando, só murmurando. Senti nada, não. Sei não, essa igreja, hein? Eu acho que os levitas não estão muito consagrados. Você viu quem derrou ainda? Porque isso, porque aquilo. Não quer adorar, não quer o bom sofrimento, não quer pôr a carne na cruz, sacrificar a carne. Nós estamos sacrificando a nossa carne, deixamos nossa casa, nossa caminha, nosso sofazinho. Deixamos de passear, estar em qualquer outro lugar para estar aqui. Vamos fazer valer a pena. Vamos tocar, não vamos, eu estou aqui, tá? Para dizer que tá. Não, eu estou aqui, mas eu tenho um alvo. Eu estou no meio da multidão, mas eu sei onde que eu quero chegar. Eu quero tocar nele. Se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Saiu virtude. A unção do Senhor, a virtude do Espírito Santo está sobre Jesus para curar, para libertar, para tudo. Mas nós precisamos tocar, nós precisamos enfrentar a multidão. E a multidão certamente empurrava aquela mulher para um lado, empurrava a mulher para o outro. Ela dizia, cadê ele? Onde que ele está? Onde que ele está? Ah, está para lá, eu vou ali. Meu Deus do céu, irmão. Ela perseverou, ela falou, eu vou tocar no Senhor, eu vou tocar, é hoje. O cego de Jericó, a mesma coisa. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, que barulheira é essa aí? É Jesus que está passando. Jesus, ele está passando por aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, eu aqui, Senhor, olha, não passe. Aleluia. Presta atenção numa coisa. Jesus tinha saído de Jericó. Ninguém gritou por Jesus. Aquela cidade inteira estava mais cega do que aquele cego. Não conseguiram perceber quem estava passando ali. Quem estava passando por ali.
Se você perceber quem está aqui nessa noite, a quem nós viemos buscar, você vai abrir a sua boca. Você vai dizer: Deus, não passe de mim hoje sem me tocar, Senhor. Eu preciso de virtude, Senhor. Eu preciso de virtude. E Ele está dizendo: isso aí, pede. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede-me, eu te darei até as nações por herança. Pede-me, até agora nada pediste em meu nome. Pede e eu te darei. Pede principalmente, primeiramente, o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, vem o dinheiro das contas. Vem a paz. Vem a alegria. Vem o refrigério, vem a alegria de viver, a razão de viver. Estamos involucrados no chamado, no propósito, despertados para o propósito do nosso destino profético. Mas não perca o foco dele. E o irmãozinho ali nem me deu paz do Senhor, mas o meu foco não é ele. O pastor nem me deu um abraço no da direita, no da esquerda, no de trás, no da frente, e não parece que nem me viu. Também nem fecha o coração. Você veio aqui para receber o abraço de Jesus, amém? Não perca o foco dele. Amados, quando você está no meio de uma multidão, ela empurra você. Não é fácil você manter ela para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. Graças a Deus que no meio daquela multidão tinha meu esposo lá me puxando. Eu era pequenininha, aqueles árabes tudo grandão. Eu não sabia nem para onde que era. Ele dizia: vem por aqui, vem por aqui. E é assim que o Espírito Santo faz. É assim que o Espírito Santo faz, para você não ser moído pela multidão, para você não sair do caminho, ele te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele quer nos desatar de toda amarra hoje. Outra coisa que o Espírito Santo estava falando ontem no meu coração durante o louvor. No momento do louvor é maravilhoso, né? O Espírito Santo já começa a falar. Aleluia. Que Ele quer nos fazer livres. E o Senhor falou assim: por que muitos estão no meio da multidão e não recebem? E Ele falou, eu falei: por que, Senhor? Ele falou: porque elas estão ainda cativas. Elas estão opressas. Lá em 2 Coríntios 3:17... 2 Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Espírito do Senhor está em você? Então há liberdade para você adorar. A tua carne não manda mais em você. Estou cansada de ficar em pé, senta. Que louvor que não acaba nunca. A carnona querendo mandar, anti-ungido, anti-unção. Levante a sua mão. Quero levantar a mão, não. Para que levantar a mão? Há muitos anos atrás eu estava num culto, estava meu pai junto. De repente meu pai começou a rir, não parava. Eu falei: o que foi, pai? Ele falou: tinha um bêbado lá dentro. E o obreiro falou assim: levante as suas mãos e feche os seus olhos. Ele virou com aquele bafão bem para a cara do meu pai, falou assim: para quê? Com o olho fechado ou aberto é a mesma coisa. Tem gente que está desse jeito, amado, cheio do vinho do mundo, cheio da contaminação do mundo. Para quê? Levante essa mão. Para que levantar a mão? Dê um brado de júbilo. Para quê? Não estou com vontade. Ele não vai com o rio do Espírito. É duro, é opresso. Igreja não é lugar de dançar, não. Mas lá no mundo, se pegasse uma filmagem tua quando você não era crente. Alô? No baile,
no som, na balada, sarau, sei lá o que mais, né? Vai mudando, vai denunciando a idade de cada um. Se pegasse uma filmagem tua e jogasse no telão de você no baile, como é que você estaria? Alô? Mas o opresso, o cativo, quando ele chega na igreja, ele não consegue, porque ele ainda está cativo. O Espírito Santo de Deus está chamando ele, celebra comigo. Não pode. O que vão pensar? Eu estou fervendo de vontade de dar um glória a Deus bem alto, mas não vou falar não, porque o que vão pensar de mim? Onde está o Espírito Santo de Deus? Aí a liberdade, não para pecar, mas para adorar o Senhor. Por isso que o Senhor falou para o faraó, deixa o meu povo ir. Para quê? Para que me adorem. Amém? Só quem está liberto pode realmente adorar. Só quem está liberto pode realmente adorar. Aquela mulher que quebrou o vaso e ungiu os pés de Jesus, que todo mundo ficou com raiva dela, todo mundo criticou aquela mulher. Que desperdício, disse o anti-ungido, o anticristo, né? De quem que eu estou falando? O Judas. A Bíblia diz que o Judas tornou-se um diabo. Se fosse hoje um satanista, um anticristo, um anti-unção. Que desperdício é esse aí? Presta atenção, a mulher estava ungindo os pés de Jesus, dando um presente para Jesus. Que desperdício, podia dar para os pobres. Ele estava tão preocupado com os pobres. Lá em João diz, Judas não estava preocupado com os pobres, ele era ladrão. Ele era anticristo. Assim tem muitos. Não aqui, glória a Deus, aleluia, eu profetizo, mas em alguns lugares por aí, tem alguns Judas, que quando vê o pastor ganhar um presente, que desperdício. Podia dar para os pobres. Podia pintar a igreja. Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter junto com vocês. Mas a mim nem sempre tereis. Jesus estava ensinando honra. Jesus falou que aquilo era adoração. Aquela mulher estava adorando. Ela não tinha um violão nem um microfone na mão. Mas Jesus falou que essa mulher fez é adoração. E onde o evangelho for pregado, deve ser contado. Por isso que eu estou contando. Amém? Eu estava lendo uma notícia de um pastor que ganhou um carro do rebanho. Aí um monte de gente falando mal. Onde já se viu? Eu falei, ó, Judas aí. De vez em quando Deus faz isso. Deus dá uma bênção para o pastor só para ver onde que estão os Judas. Amados, é tudo Deus que prepara. Tudo Deus que prepara. Mas tem os invejosos, espírito de anticristo, anti-ungido, anti-honra, anti-unção. Por isso que não recebe nada. Quando Deus mandou fazer uma roupa do sacerdote, quantos lembram como é que era a roupa do sacerdote? Era de saco. Linho fino. 12 pedras preciosas aqui no peitoral, nos ombros, 12 pedras. Ele representava aquelas 12 tribos. Cada tribo tinha sua pedra, sua cor, e era para ele interceder, não esquecer de ninguém. Deus falou, vocês vão me trazer ouro, prata, pedras preciosas para a roupa do sacerdote. Eu vou dar meu ouro e minha prata para a roupa do sacerdote? Isso mesmo. Por que, Senhor? Porque meu é o ouro e minha prata e eu dou para quem eu quiser. E eu estou mandando você dar para o sacerdote. Por quê? Porque a unção desce. Quanto mais o seu pastor for abençoado,
mas vai vir para a sua vida. É muito interessante, amados, quando Deus foi nos abençoando, a gente vê aqueles que se alegram junto, rapidinho eles recebem a benção também. Mas aqueles que ficam dando lado para qualquer espírito, que é o anticristo, o anti-ungido, a vida deles, ó. Eu me lembro quando o Senhor preparou para nós estávamos procurando uma casa para alugar. E meu esposo falou assim, eu queria mesmo um lugar como se fosse uma chácara. Para o Biel seria melhor. Um lugar afastado. Eu comecei a orar, pede e te darei, amém? Deus me tratou nisso. Não recebe porque não pede. Falei, então agora você pidona, Senhor. Eu vou pedir. Você pode pedir, Senhor, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, para a tua glória, eu quero. Se o Senhor não quiser me dar também, glória a Deus o teu nome. Amém? Desde que você tenha esse coração. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E eu procurei umas casas do jeito que nós precisávamos, estava caro demais. Eu falei, mas nós não andamos pela moeda do mamão, nós andamos pela moeda da fé. Falei, o Senhor pode. E Deus preparou, né, resumindo, uma casa num condomínio que era um campo de golfe. 1.200 metros de terreno. Com piscina. Particular, fora a piscina do condomínio. Campo verde para todo lado. Saía andar lá naquele verdinho, orando, caminhando. E eu falava, Senhor, que gostoso, sentava perto de uns lagos. Falei, Senhor, não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas muito obrigado. Está sendo um refrigério. Aí o Senhor falou, você não pediu? Eu falei, eu pedi, Senhor. Ele falou, você pediu. Aí o Senhor me lembrou quando eu compus aquela música, Guia-me. Guia-me, guia-me a pastos verdes e águas tranquilas. Leva-me, leva-me por caminhos retos e aplanados. E quando eu compus essa música, amado, era um dia tão atribulado, de tanta tempestade. Meu coração estava angustiado. Eu estava angustiada, eu estava triste. Tudo que a minha alma queria era murmurar. Mas eu falei, não vou murmurar. Senhor, a turbulência está querendo entrar no meu coração. Tem misericórdia, Senhor. Eu entrego para o Senhor. Eu clamei por Isaías 61. O Senhor falou que o Senhor foi ungido por Deus Pai para trocar, tirar o nosso coração triste e nos dar para nos dar alegria. O Senhor foi ungido para quebrar tudo isso. Eu falei, Senhor, eu entrego essa tristeza, essa turbulência para o Senhor. Me dá, Senhor, pastos verdes e águas tranquilas. Amados, foi como um óleo caindo. E quando eu vi, eu estava cantando, guia-me. Guia-me. E eu posso dizer para você que há um antes e um depois na nossa vida. Depois desta música. Quando eu estava lá, o Senhor falou, isso é para você entender o que foi liberado no mundo espiritual. Pastos verdes e águas tranquilas. E nós ficamos ali 2 anos e meio. E ali o Senhor foi tratando conosco. Eu aprendi a pedir. Não é feio, você é livre, você é filho, você é herdeiro, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas de Jesus são tuas. Por isso que o Senhor falou por filho pródigo, tudo que eu tenho é teu. A hora que você quisesse, você podia pegar um cordeiro e se alegrar. Tudo, as minhas coisas são tuas. E Deus foi me ensinando. Nesse tempo também, eu sempre falava para o meu esposo, olha lá que carro bonito, que carro que é aquele? Ele falava, aquele é o carro tal. Eu falava, legal. E aquele lá? Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, cobiçais e nada tendes. Porque não pedis.
E eu falei, mas eu posso pedir, Senhor? Ele falou, pode, todas as coisas que vocês pedirem. Todas as coisas. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, que é o que ratifica e testifica que somos filhos de Deus. Por isso que tem que pedir o Espírito Santo primeiro, porque é Ele que nos faz clamar, Abba, Pai, Paizinho, eu sou filho. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Representantes do Senhor aqui. Amados, muitos estão atados, estão cativos com religiosidade, com coisa que Deus não está nem aí para aquilo. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus quer te libertar hoje, para se encher do Espírito Santo de Deus, para usufruir, ser tocado, para liberar unção, para liberar aquilo que você precisa do Senhor, sem peso. Deus quer te livrar do peso. Deus quer te livrar do peso. Aleluia. Você tem que saber que você é filho de Deus. Amados, filhinhos, agora sois filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele quer se manifestar para os filhos. Aleluia. Deus quer dar boas dádivas aos seus filhos. Alegre-se com a bênção do seu irmão. Significa que a fila está andando e a sua hora vai chegar. Alegrai com os que alegram. Chore com os que choram. Irmão, filhos de Deus, esse entendimento libera as bênçãos, as dádivas do Senhor na nossa vida. Pare de ficar cativo. Pare de ficar cativo. Quando a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, para nós lermos a palavra, não é castigo, não, irmãos. Não é para ser um peso. Eu já vi uma pessoa falar, se eu não consigo orar 2 horas, eu nem dobro o joelho, porque se não for 2 horas, Deus não escuta. Amarras, cativeiros. Deus te ama e Ele quer te libertar de toda falsa religiosidade, falsa espiritualidade. Eu oro, amados, porque é um privilégio orar. É um privilégio orar. Agora, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não precisa mais de um sacerdote para te representar diante de Deus. Aleluia. Você, no meio da congregação, é sacerdote. Deus vai te ensinar a pedir e receber com coração de filho. Amém? Coloque-se em pé.